Sejam bem-vindos de volta ao Tarô e Além. O meu nome é Gabriel Souza, mas vocês podem me achar nas redes como Gabi Azul. Como vocês podem reparar pelo cenário de hoje, esse poderia ser mais um tarozinho interativo, mas não é. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Felipe Barbosa, também conhecido como meu namorado. Oi gente, tudo bem? Hoje a proposta é que a gente fale um pouco sobre espiritualidade e como é que a gente pode trabalhar essa espiritualidade durante a quarentena e além da quarentena também, certo? Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa considerar sobre a espiritualidade é de que a espiritualidade ela pode ser trabalhada de muitas formas diferentes. Eu vou compartilhar um pouco de algumas coisas que eu venho fazendo e algumas coisas que eu já vinha fazendo antes da quarentena mesmo, que são opções boas para que a gente trabalhe nossa espiritualidade e consiga se conectar. Então eu acho que fundamental de tudo é pensar que, entender na verdade, que cada um é um ser divino. Então, a divindade maior que a gente acredita, ela não existiria sem a gente. E a gente também não existiria sem essa divindade maior, seja ela qual você acredita que seja. Então pode ser Deus, ou pode ser os orixás, ou o universo, a força do universo, né? Tudo é válido quando a gente acredita nisso e entende que a gente é parte disso. Então, eu acho que o essencial, o que a gente pode pensar em espiritualidade é não separar isso da nossa vida. Então, considerar a espiritualidade algo comum. Então, tudo que a gente for fazer, é importante que a gente coloque da gente, sabe? Então, se doe, faça com amor, e isso tem a ver com espiritualidade também. Você pode fazer muitas coisas com espiritualidade. Uma delas que eu tenho feito na quarentena é cuidar de plantas, né? Então, quando você está em contato com a terra, com a natureza, seja ela qual for, cuidar de plantas ou de animais, ou estar em contato com eles mesmo, pode ajudar muito a se conectar com o divino, com o espiritual, e de uma forma direta mesmo, sabe? Porque às vezes a gente coloca tantas... precisa fazer alguma coisa para me conectar. Não, naturalmente você está conectado, você só precisa virar uma chavinha, sabe? É legal dizer também que cada um pode ter essa chavinha de uma forma diferente. Tem gente que vai se conectar mexendo nas plantas, ou então, sei lá, colhendo plantas. Tem gente que vai tentar fazer isso e não vai sentir nada, assim, não vai sentir uma conexão. Mas cada um encontre sua própria prática e sua própria forma. O que a gente vai dar aqui são dicas de várias coisas, mas cada um vai saber o que vai fazer sentido para você. Sim, você pode tentar muitas formas dessas que a gente vai ensinar e ver o que é melhor para você. De repente, mais do que uma pode ser bom para você. E também a gente precisa entender que a mediunidade ela é presente em todo mundo, né? A espiritualidade é presente em todo mundo. Não são só pessoas especiais que têm isso, cada um tem o seu tipo de mediunidade, que pode ser de vários tipos. E aí a gente vai ensinar algumas coisinhas para conseguir se conectar, e eu também vou tirar algumas cartas para guiar nessa conversa, né? Enquanto eu vou embaralhando aqui as cartas e tirando as cartas para me guiar, serão cartas gerais que vai falar sobre espiritualidade de todas as pessoas, mais ou menos o que elas podem fazer, né, para ficar bem. E enquanto isso, o Gabriel pode falar um pouco de como ele desenvolve a espiritualidade dele através das cartas e dos oráculos, né? Então, minha história com oráculo e carta começou junto com o Felipe, porque até então eu nunca tinha nem ido a algum tarólogo e nem estudado cartas. E aí ele me falou que ele tirava tarô, e um dia ele me deu o deck que ele usava, o baralho que ele usava, que era um baralho de Marselha só com os arcanos maiores. E aí eu comecei a praticar, né? No começo eu não tirava muito, e de repente eu comecei a tirar bastante, depois de 1 ano ou 2. É uma coisa que eu faço com bastante frequência. E aí eu comecei a receber muitas mensagens, até tirando para outras pessoas, sabe? Tipo, coisas que eu tinha que melhorar, coisas que eu tinha que perceber na minha vida.
e que aquela outra pessoa que veio até mim para fazer uma tiragem também tinha essa demanda. Então era meio como que se eu atraísse as pessoas para fazer leitura a partir do que também eu estou precisando melhorar na minha vida. E aí sempre os temas eram muito parecidos do que com o que eu estava vivendo. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Depois que eu percebi isso, eu comecei a ficar mais atento. Então eu costumo lembrar o que eu tirei para as pessoas, porque geralmente sempre tem uma mensagem para mim ali também. E essa é uma forma que a gente pode ir trabalhando a espiritualidade, né? Porque se você vê a mensagem que você está recebendo ali naquelas cartas, mesmo que não seja para você e você consegue ver aquilo na sua vida, você está trabalhando a sua mediunidade e a sua espiritualidade também, porque elas não são coisas necessariamente juntas, né? Às vezes você pode ter sua espiritualidade muito bem desenvolvida, então você tem muita fé, você reza bastante, você se conecta com o que você acredita, mas você não trabalha a sua mediunidade. E assim, tudo bem, né? Cada um escolhe o seu caminho, inclusive espiritual. A gente tem um livre-arbítrio e é isso. Mas tudo bem também, tipo, se você não trabalhar, ok, nada vai acontecer, assim. O que acontece é que algumas pessoas têm a mediunidade muito aflorada desde a infância e elas acabam sendo trabalhadas automaticamente, assim, por assim dizer, né? Porque você não tem muito controle daquilo. Então é melhor que você aprenda a controlar do que você acabar sendo controlado por ela. Sim. E aí, bom, de dica a gente vai começar falando sobre o básico que a gente aprende a vida toda, que é rezar, orar, se conectar. Então, eu já passei por diversas religiões e todas elas têm uma forma de se conectar com o seu Deus, com o que você acredita, né, que guia a gente. E aí, dentro delas tem algumas formas, que pode ser meditação, que eu acho muito boa, que além de se conectar, você tá tirando um tempo para isso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, vou rezar. Enquanto ela tá rezando, ela tá fazendo outras coisas. E aí, de repente, se torna algo automático e aí pode ser que você acabe não se conectando tanto assim, sabe? Com essa oração, com esse santo, esse Deus que você acredita. Às vezes você tá rezando no automático, né? Uma oração de oração, você não sabe nem o que você tá falando. Sim, é bem coisa de criança, né? Quando você é criança e você aprende a rezar, você não tá nem entendendo o que tá ali. Então por exemplo, eu prefiro rezar mais devagar, um Pai Nosso, uma Ave Maria, do que rezar várias vezes uma coisa que eu nem sei que eu tô falando, entendeu? Além disso, acender vela é algo muito interessante também. Quando a gente acende vela, a gente está trazendo uma energia diferente para aquele ambiente, para a gente. E a intenção que a gente coloca na vela, ela é muito importante. Então, se você puder acender uma vela para o seu anjo da guarda, por exemplo, ou algo que você acredita que proteja você, é muito bom. É algo que, às vezes, quando você está com dificuldade em alguma coisa, precisa de clareza, que ajuda muito. Essa energia, ela te renova, né? Às vezes a gente quer sofisticar muito, né? E aí você só precisa de uma vela e um copo de água e intenção. Você intencionou ali, você tá pedindo proteção, você tá falando assim, eu tô acendendo essa vela pro meu anjo, gostaria de pedir proteção, gostaria de agradecer pelo meu dia, pela minha vida, pela minha família. Pronto, você tá trabalhando sua espiritualidade com praticamente coisas que você já teria em casa, né? Sim, e aí na hora de dormir também, se você puder rezar antes de dormir ou se conectar com algum Deus, de repente você consegue trabalhar a sua espiritualidade durante esse tempo de sono, né? Porque nem sempre a gente consegue sentar e rezar, sabe? Ou se concentrar em algo, mas é muito bom que a gente, ao dormir, né, busque se conectar para poder dormir bem e também se trabalhar, né, no inconsciente. Vocês vão ver quanto vai ser melhor para vocês acordar depois desse dia. Outra coisa que me relaciona muito com a oração e que também é para mim uma forma de oração é você elevar seus pensamentos.
É um negócio que você não precisa de religião nenhuma para fazer, você só precisa pensar em coisas que são boas. Então, por exemplo, você tá deitado e aí você começa a agradecer pelo seu dia, pelas pessoas que passaram no seu dia, pela água que você bebeu, pela comida que você comeu. Você não precisa de religião nenhuma para agradecer por isso, e é algo que vai fazer com que você esteja pensando nessas coisas boas, esteja realmente agradecendo, e aí você automaticamente também já tá. É uma forma de oração, né? De certa forma, isso. Sim. E aí, dentro disso também, tem conversar com outras pessoas, né? Você realmente estar ali presente em tudo que você está fazendo. Então, se você... Eu já falei sobre isso, mas é bom explicar e focar nisso um pouco. Se você está conversando com uma pessoa, esteja ali, sabe? Se você está fazendo alguma coisa, esteja presente. Porque isso conecta você com as pessoas, conecta você com as coisas, e isso tem a ver com espiritualidade também. Agora eu vou falar um pouquinho das cartas que saíram aqui. Eu tirei de 3 baralhos diferentes, e eu não sei se vocês sabem, mas cada pessoa interpreta diferente o seu baralho, e tem interpretações diferentes tanto para o baralho de cada pessoa, quanto de pessoa para pessoa, né? Claro, existe um consenso básico do que aquela carta significa, mas a gente pode receber outras mensagens. Eu geralmente, quando tiro o tarô, ou quando, enfim, estou fazendo uma leitura sobre uma pessoa ou para uma pessoa, eu tento me conectar e aí eu recebo mensagens além das cartas. Então, a primeira carta que eu tirei foi o 2 de Copas. Ele saiu aqui no Afro-Brazilian Tarot. E aí essa carta aqui é uma carta que fala sobre abundância, sobre um tempo de controle emocional, que ela já conversa com a próxima carta. Então, o 2 de Copas, ele fala aqui na imagem da carta, tem uma tartaruga, em cima tem um sapo, em cima tem um pássaro. E eles estão em cima de uma pedra que tem muita água embaixo, e atrás tem uma palmeira e 2 quartinhas cheias de água. Então ela fala sobre você ter o equilíbrio emocional nesse momento, que é bom você se encontrar maneiras de se equilibrar, de se conectar com você, de trazer harmonia, porque nesse momento talvez você tenha algumas intrigas dentro de casa, ou algum problema de paciência talvez, mas nesse momento não é bom que você se renda a esse nervosismo, tá? É um momento em que é importante você estar elevado e espiritualizado. É muito complicado no momento que a gente está vivendo agora, mas se possível, se conecte e tente não se estressar com as coisas, tente ter paciência e se equilibrar suas emoções. Acho que também se encher de sentimento, se né? encher de sentimento, se preencher de coisas boas. Então, às vezes é complicado, né? A gente que é LGBT sabe que nem toda família aceita a gente, acolhe a gente, mas é importante que a gente tente, dentro da nossa possibilidade, ficar confortável com as outras pessoas, e se não for possível, fique confortável e seja seu próprio tempo, que ninguém vai te abalar. Vai ser muito mais difícil te abalarem, né, no caso. A próxima carta é a Rainha de Copas, e a carta da Rainha de Copas, ela fala sobre uma pessoa muito experiente, uma pessoa vivida. Então é uma pessoa que já passou por muitas situações, e ela usa dessa experiência para conseguir entrar em harmonia com as suas emoções. Então ela não é nem tanto emoção, nem tanto pé no chão, sabe? Ela tá ali no meio termo, e ela sabe equilibrar bem o que é o que. Então ela sabe separar as coisas e não deixar nem ser afogada pelas emoções, nem ser secada pela vida. Então ela fala sobre a gente pegar nossas experiências anteriores e usar elas no cotidiano, sim, lembrar do que a gente já passou, mas não trazer toda essa carga pesada, sabe?
de antigamente, e também tem uma conexão dela com a fertilidade, com a lua, até, né, que tem os ciclos da lua. E aí também tem uma questão da abundância. Então, o que a gente relaciona dessas duas cartas, né? Então aqui é o equilíbrio emocional, a primeira carta, o 2 de copas, é um equilíbrio emocional e uma harmonia entre os seres, né? Aí aqui na Rainha de Copas a gente consegue ver um pouco mais de maturidade para controlar essas emoções e controlar essa realidade que a gente está vivendo agora. E o animal que veio, incrivelmente, é o abutre, é o... como é que é o nome? O outro nome? Urubu, muito bem. Aqui, ó. A carta do animal é o urubu. Essa carta, ela pode ter uma conotação negativa, mas eu não acredito que nesse momento tenha. Porque, assim, o abutre, por mais que ele seja... o urubu, por mais que ele seja um animal que ele vive de restos, né? A gente pensa nisso. Mas se no nosso planeta não tivesse esses animais que reciclam, sabe? Reciclam a carne, reciclam tudo aquilo que a gente considera que não é mais bom pra gente, o que seria, né, desse planeta? Então ele é um dos animais que a mensagem dele é muito clara sobre reciclar, sobre você conseguir, mesmo na escassez, se reerguer e estar ali em pé e erguido e conseguindo se reconstruir. Então, assim, juntando... Nossa, me deu um arrepio estranho aqui agora. Mas juntando todo esse contexto para a situação que a gente está vivendo, eu diria que sim, continuará havendo muitas perdas, né, de pessoas, infelizmente. A gente tem muito a aprender, infelizmente, novamente. Mas dentro da gente é importante que a gente entenda que isso é um processo, não vou dizer necessário, mas é um processo que está acontecendo e não tem como evitar. E o que a gente pode tirar disso é esse equilíbrio emocional. Porque quando a gente voltar ao normal, porque o normal nosso nunca vai voltar, né? O normal que a gente vai conhecer daqui pra frente é diferente do normal que a gente tinha antes. Mas a partir dessas cartas eu vejo que de alguma forma a gente vai voltar melhor, mais conectado com as pessoas, mais conectado, a gente vai se reciclar, então vai reentender, sabe? Agora é o momento em que as pessoas que não sabem o que querem fazer, elas vão começar a pensar o que elas estão fazendo da vida delas. Então, se você trabalha com uma coisa que você não gosta, agora é o momento em que você vai olhar para a sua vida e pensar por que eu continuo nisso, se daqui 40, 50 anos eu vou morrer, sabe? Por que eu não faço algo que eu gosto? Porque o dinheiro para nossa geração, né, que eu digo, eu tenho 25 anos, e eu vejo que nossa geração, ela não preza tanto, preza o dinheiro sim, porque é necessário, mas não é algo tão importante, né? Tipo, no sentido de... não é isso que a gente quer só. A gente não quer só dinheiro, a gente quer felicidade. E eu acredito que é isso. Se a gente se conectar com a nossa espiritualidade, se a gente se conectar com essas multifacetas da nossa vida, que às vezes a gente desconsidera, com certeza a gente vai viver bem e melhor daqui pra frente. E aí se reciclar, se recicle, ver o que presta e o que não presta nesse momento, tira o melhor das situações e se conecte e se fortaleça. Esse é o momento para isso. Na hora que você estava falando do urubu, me vieram duas coisas, duas lembranças. A carta do rato, sim, que fala sobre ele ter vindo à Terra para ajudar a gente a limpar espiritualmente e fisicamente. E que em algum momento a gente produziu tanto lixo que o rato ficou doente e não conseguiu mais cumprir essa função dele. E acho que esse é o momento que a gente tá com o abutre também, sabe? A gente consumiu desenfreadamente, a gente
trouxe a sociedade para esse dia em que a gente está hoje. A gente veio até aqui, a gente fez tudo isso e hoje, olha o que está acontecendo, né? A gente não está preparado e as pessoas estão morrendo em grande quantidade. E me lembrou disso, sabe? Tipo, a gente fez isso. Como a gente pode agora melhorar? Não é só o que a gente poderia fazer, é o que a gente tem que fazer, a nossa função, porque é a gente que chegou nesse ponto. Então agora a gente também tem que voltar desse ponto, trazer as coisas melhores. E a outra coisa que me remeteu foi um vídeo da Maria Mulambo falando: eu trabalho com o seu lixo. O urubu, o abutre, o rato, eles trabalham com o nosso lixo. E talvez seja a hora da gente começar a trabalhar com o nosso lixo ao invés de terceirizar isso. A gente tem que começar a conhecer o nosso lixo. E com o nosso lixo eu não estou falando do nosso lado sombra num sentido negativo. Eu estou querendo dizer que a gente precisa conhecer o que o que tem dentro da gente. E aí, para além do sentido da espiritualidade, também a gente tem que se tornar mais consciente, a gente tem que se tornar mais presente em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ver realmente que lixo físico a gente está produzindo, para onde a gente está caminhando enquanto sociedade. Porque eu acho que a espiritualidade, ela é isso, né? Ela tá em tudo da nossa vida, como o Fê falou no começo do vídeo. A gente pode ter a espiritualidade baseando toda a nossa vida. A gente não precisa separar físico e material e sentimental. A gente pode trabalhar tudo isso como um todo. Acho que é isso. Eu acho que a mensagem que tinha para chegar foi essa e foi bem clara. Se cuidem da sua espiritualidade, se alimentem bem, porque tudo está junto. Somos uma pessoa só, né? Com tudo isso dentro da gente. Então vamos tocando e seguindo, ficando em casa. Esse momento é o momento de ficar em casa, se for possível. Fique em casa, cuide dos seus, se cuide. E é isso. A fé, ela não consegue resolver todas as coisas, mas ela consegue ajudar a gente a superar muitas coisas. Ela pode tranquilizar a gente um pouquinho e a gente pode esperar dias melhores. É isso, obrigada por me chamar aqui nesse canal. E um beijo pra vocês, se cuidem e até a próxima. Cruze, cruze, cruze. Tchau!